Fala galera, voltando com o nosso episódio 3, parte 2. Vamos dar continuidade nesse papo aqui, nosso amigo convidado Jean Sabel na área. Jean, Opa! antes de fazer a pergunta que eu quero te fazer, eu quero fazer um elogio ao Walter, rapidinho. A mim? Mande. Assim, o Walter, eu acho que o Jean vai concordar comigo, que já conhece o Walter até mais tempo do que Eu eu. vou trocar de profissão. Uou! Cara, o Apresentador. Walter, o pouco que eu conheço, tudo que ele se propõe, ele faz muito bem. Eu tô assim, de boca aberta, vendo, porque ele é um apresentador nato. Ele tem um Nasceu dom, pra isso? nasceu para isso, assim, parece que ele já faz isso a Faz vida. câmera. Curso, fez jornalismo, Olha aí. fez alguma coisa para estar aí fazendo o que ele faz. Olha Parabéns, aí, meu Walter. amor. Fica a dica, hein? Muito Fica a obrigado, dica. muito obrigado, muito Tô obrigado. assim, olha, falei, meu Deus, esse menino tem muitos dons. Parabéns. Mas, Tô Jean, me esforçando, tô me esforçando. Jean, a pergunta que eu queria te fazer é que tu comentaste Não foi ensaiada a pergunta, hein? que tu eras tímido, né, um pouco mais calado, e que, querendo ou não, a vida profissional te impulsionou a mudar, a vencer alguns entraves que tu tinha, que era a dificuldade de falar, a timidez, né? E aí eu Isso. queria te perguntar como foi que tu conseguiste vencer. E agora tu até descobriu, na verdade, que tu fala até demais. E aí eu queria saber como foi para tu venceres essa dificuldade. Então, boa pergunta. Eu acho que é a primeira vez que alguém me faz essa pergunta na vida. Por que a primeira vez? Quem me conheceu antes, para quem me conhece hoje, são poucos. E acompanharam a transição, então sabe até minha história. Quem me conheceu depois dessa fase não conhece a outra versão do Jean. Então, deixa eu até me ajeitar aqui. Bora Ixi, lá. que o papo é sério Senta que lá agora. vem história. O Senta que lá papo é vem a sério. história. Conversa de vó agora. Assim, eu vou contar um pouquinho da minha história desde o início. O que seria isso? Quando eu era pequeno, meus pais viajavam muito. Então, era eu e meu irmão praticamente em casa. Era nós dois sozinhos. A gente não tinha vizinho, não tinha com quem conversar, brincava com seus brinquedos, cada um no canto. Por si só, pela falta de conversa, eu era um cara mais fechado na minha. Pensava, não falava. Na hora que era para falar, eu tinha vergonha. Até grande parte da minha vida escolar era isso. Eu calado na minha, poucos amigos, conversava o básico, quem me conhecia um pouquinho mais. Na escola eu comecei a perceber, e até em casa com meu irmão é bem solto, que eu estava começando a perder coisas na vida por falta de iniciativa, de atitude, de coragem. Eu não sabia daquela timidez. E eu me obriguei, assim como a vida, a falar. Senão eu ia ver que eu ia ficar para trás, eu ia perder muita coisa. Então, eu era muito introvertido. Eu sabia que eu tinha que mudar. Quando eu entrei na faculdade, eu acho que o Walter chegou a me conhecer um pouco mais fechado, um pouco mais calado. E qual foi a minha mudança? Sabia que eu ia lidar com o público, porque eu ia ser fisioterapeuta, tinha que conhecer, tinha que abordar, saber a família das pessoas, a vida. Então, eu fui me obrigando a falar, me obrigando a abordar os outros. Agora, um segredo que você foi o primeiro a saber em primeira mão. A primeira versão minha que todos conheceram é o Jean comédia, divertido. Por que a primeira versão? Eu escondia minha timidez nas brincadeiras. Quando alguém ria, é quando eu quebrava o gelo. Eu não conseguia chegar em ninguém sem fazer a pessoa rir. Jean, Então mas eu sempre me nunca te achei escondi. uma pessoa séria. Muito pelo contrário, cara. Eu sempre te achei uma pessoa muito divertida. Mas é isso que ele tá Que é falando, isso? ele quebrava esse jeito dele, Isso. justamente fazendo as pessoas rirem, mas era a estratégia que ele usava, é isso que eu entendi, não é isso, Para Jean? esconder. Para mim esconder isso, para esconder a timidez. Se eu deixava alguém rindo, eu escondia que eu era tímido. Cara, Eu não então sabia eu me te enxergar. falo que tu me enganaste a vida toda. Tu e outros. Então, por trás das minhas risadas, eu escondia minha timidez com todo mundo. Sempre eu começava com uma risada, com uma piada, ou deixava a pessoa que está do meu lado mais tímido que eu, para eu poder me sentir à vontade. Como seria isso? Um exemplo. Com todo respeito à esposa do Walter, conheci ela agora, né? Ei, rapaz, olha o que tu Eu vai sempre falar, falaria, rapaz. Tu sai tá fora, Walter. doido? Conversa eu e ela agora. A pergunta foi dela. É. Eu chegaria para ela, ô, Gabriela, você parece tímida, mas eu vejo que você fala bem, conversa. Seu jeito é bem legal. Geralmente uma pessoa com elogio fica tímido. É isso mesmo.
Então pronto, me escondi aí. O pessoal ficou tímido, eu também. Deu Então, certo. então Quebrava a tu pessoa, na verdade. tu elogiava na frente, né? Elogiava na frente, que era para quebrar a timidez do outro tanto quanto a minha. Agora, se a pessoa me vencesse, já era. Ficar eu calado. Entendi. Então, assim que eu fui me desenvolvendo. Por muito tempo, me escondi atrás de brincadeiras, só que quando eu adotei o lado profissional, eu vi que a vida não dava para ser sempre assim. Tinha que ter uma abordagem, tinha que ter algo diferente. Uma vantagem de eu ter sido calado a vida toda, quem é calado escuta muito. Então, quem me conhece sabe que eu sou um cara que escuto muitos outros. Por ser calado, também observo muito. Então, consigo me colocar no lugar do próximo. Então, isso facilitou eu observar para abordar alguém. Saber qual é a dor, entender o que está, suas alegrias, suas tristezas. E aquele Jean tímido e brincalhão começou a ser um Jean mais sensível, Jean mais próximo. Eu acho que essa versão o Walter também chegou a ver mais recente. Aquele mais amigo, aquele de mais contato, aquele solidário, aquela empatia. Então, eu sou feliz na minha transformação. Se eu não fosse tímido, talvez se eu fosse solto a vida toda, não me faria observar e ser tão conectado ao próximo do meu lado. Porque em momento nenhum eu nasci no meu mundo para abrir ele para ver o próximo. Em si, que eu não tinha um mundo e sempre estava conectado ao mundo dos outros. Então, acho que essa foi a maior mudança para o que eu tenho hoje. E hoje, E se eu for dar um então, conselho... hoje tu te sente conectado no teu mundo? Hoje eu tenho meu mundo, tenho dos próximos, consigo conectar ambos os lados. Mas tu Então, formou uma rede, na verdade. Agora tu formaste uma rede, né? Isso. Então, assim, eu evoluir para conseguir chegar até aí. Eu sei quanto é difícil para os tímidos sair daquela zona de conforto. Se não tiver aquele empurrão. Uma colocação que eu vejo na tua fala, eu fico muito feliz, Jean. A forma que tu fala, eu consigo ver que teus olhos brilham de orgulho da tua própria transformação. E isso é muito bacana, a gente ver que tu chegou ao ponto em que você está e ainda está se desenvolvendo, deve ter muitos sonhos ainda para alcançar, mas que eu consigo ver uma satisfação no Jean, que está se redescobrindo e que está mudando e que tu está bem, está feliz. Eu acho que o legal da vida é esse, de você tá orgulhoso de si, sabe? Tá orgulhoso das coisas que tu tá conquistando, da sua transformação. Eu consigo sentir essa energia, ai, tá legal, tá bacana, eu tô indo no caminho certo. E é muito bacana ver isso. Parabéns. Opa, muito obrigado. Acho que essa, assim, para todo mundo serve. Perder o medo e vai. Tu tem que se transformar, tem que evoluir. O Walter aí se descobriu como físio, como apresentador agora. Que então a gente tem muitas Deus ouça qualidades. vocês. Isso serve para todo mundo, gente. A gente tem muita qualidade, encontrem a sua. Você não nasceu para ser só aquilo, você tem mais do que aquilo dentro. Amém, Tu pode ser tudo, amém. basta se desenvolver. Eu acho que isso Amém, serve para amém. todo mundo. É E para verdade. os tímidos, aprenda a dizer não. Eu acho que eu passei 10 anos sem saber dizer não. Mas, Jean, eu posso falar Isso é uma ruim. coisa pra ti? Lança. Assim, eu conheço o Jean há muitos anos, né? Como ele mesmo falou, eu conheço o Jean de várias fases das nossas vidas, né? Desde a graduação. Eu roubei o Jean da área da ortopedia por uma fase da vida dele. Literalmente eu roubei ele. Foi. Plantei uma sementinha na cabeça dele. Bora pra cá pro hospital, bora. Bora. Topou comigo e foi um dos mais incríveis profissionais da área hospitalar que eu tive o prazer de trabalhar junto. Tá numa nova proposta agora. Gosto de desafio. Já tá agora, voltou ali para a área da ortopedia, que ele também ama, assim como a parte hospitalar. Mas eu te falo uma coisa, meu amigo, você ainda é uma pessoa que não sabe dizer não. Eu sei disso. eu sempre dei como referência, como característica tua, que você é uma pessoa de coração muito bom. Tu não consegue dizer não, nem quando tu tem que dizer não. Às vezes é preciso a gente falar pra ti, Jean, diz não, cara, não, eu sei que não dá, e tu não consegue, parece que o teu coração não permite dizer não pra pessoa, verdade. sabe? Tipo, tu tá tarefado, tá com compromisso, não sei o que, se alguém chegar pra ti e te pedir alguma ajuda, parece que tu trava na hora assim, sabe? Tu não consegue, Eu travo, tu mas eu vai, vou, dou um exato, jeito, me giro. exato.
Me complico, mas eu vou. Então eu sinto te informar que você ainda continua com um coração igual. Você não Concordo, mudou eu nada, confesso. não Eu mudou percebo nada. que eu não conhecia, não o conhecia antes, mas eu percebo que o Jean, ele se sente liberto agora. Não sei se eu estou usando a expressão errada, Jean, mas eu sinto que Não, tu acho que sente. não. Eu estou percebendo assim, não te conhecia antes, né? Mas pela forma que tu colocaste, as amarras que tu tinha, é como se tu estivesse se libertando. Eu não preciso mais ser desse jeito, eu não preciso mais ser assim. E aí tu tá mais leve, aparentemente, Muito. agora. É um peso que a gente tira da costa. Eu acho que todo mundo que consegue se soltar, consegue ter essa. Consegue, como falou, falar com brilho nos olhos, pelo processo que já passou. Isso é para tudo, não é só de vez. Tem gente que não sabe falar, não, tem gente que já fala demais, tem gente que não tem aquela empatia, tem gente que já tem nata, tem gente que é igual o Valdo, que já é jornalista aí. Então Rapaz, sempre a gente olha, pode sabe estar quem. Vocês estão mudando. falando um negócio agora pra mim, sabe quem deve estar feliz demais vendo um negócio desse? A minha mãe. Ah, Minha mãe, ela é as- jornalista. Que olha bacana. aí. É, minha mãe é Ela E, queria jornalista. pro filho Ela ainda, dela, ela ainda não viu ainda os episódios. Eu vou mandar pra ela ela. vai ver Vai esse. ver, Aí vai vai ver que ver. é Walter, unânime. e Walter, eu Oi. tenho uma pergunta para ti. Mas Assim por como. quê? Mas por Toma. que Walter? Não, porque assim, eu tenho uma pergunta. Eu estou me identificando com muita coisa que o Jean está falando. Mas por que Walter? Por que tu me Deixa eu chamou de terminar de falar. Walter? É uma curiosidade que eu tenho. Acho que até o Jean talvez tenha. Mas por que tu tá me Bora, manda chamando aí, pelo meu Gabriel. nome? Ai, amor, É Walter, amor. sim. É Agora, comigo. amor. Uma coisa, Agora! eu me identifiquei com uma coisa em relação ao É. Jean, de tentar se transformar, ter que mudar, enfim, porque a vida de alguma forma exigiu isso dele. E eu me identifiquei, porque em algum momento eu tive que mudar para querer achar, né, que eu tinha que mudar para agradar o outro. E aí, enfim, não deu muito certo, não dá certo, gente, sejam vocês mesmos. Mas a minha pergunta para o Walter é, Walter, em algum momento tu te viu tendo que mudar a tua essência, ou ter que mudar quem tu é, pelo ambiente que tu estavas, ou pelo julgamento dos outros, ou não? Tu sempre conseguiu ter a certeza que tu tinha que ser tu mesmo, sem ter que vestir nenhuma outra característica, ou vestir uma roupagem que não é tua. Em algum momento tu teve que mudar isso, ou não? Tu sempre, até hoje, não te viu numa situação dessa, sempre foi tu mesmo. Calma, depende. Quando tu fala assim em ambiente, tu diz ambiente profissional? Ambiente da vida, em algum momento tu teve que mudar o teu jeito de ser para te Tá, encaixar em tá. algum lugar. Vou tentar. Infelizmente, se eu disser que não, eu vou estar mentindo. Eu acho que nós temos que. Às vezes, não é que nós temos, mas existem situações da vida que a gente se sente obrigado a nos adaptarmos. E muitas dessas vezes isso condiz com você esconder certas atitudes, certas opiniões, porque você está vivendo o sonho de outra pessoa. Eu acho que a partir do momento que você começa a correr atrás dos seus sonhos, essa necessidade de ter que se adaptar, ter que se moldar ao ambiente, ela passa a ser desnecessária, porque agora você pode ser 100% você, entende? Não sei se eu consegui me expressar bem. Eu ainda Não, estou em busca disso, tá? Acho que esse bate-papo aqui, esse projeto novo, é uma forma de tentar também me encontrar, né? De tentar ser quem eu sou, de falar como eu quero, de me vestir como eu quero, de botar o meu boné que eu uso como eu quero, de estar gravando aqui só com uma cueca aqui sentado conversando com vocês, é como eu quero, é como eu sou, entendeu? Então eu acho que essa é uma tentativa. Pode falar, Jean. fala, Jean. É um Pera aí, gancho aí, Jean, na não fala, verdade. não fala, não fala, não fala, não fala, galera, rapidinho. Nosso segundo corte aqui. Já já a gente volta, rapidão.